Fala galera, boa tarde. Bom, sejam bem-vindos de volta. Vamos dar aí continuidade às nossas aulas, tá bom? Anteriormente nós finalizamos a playlist onde o Maicon dá alguns conselhos. Caso ele tivesse a oportunidade de voltar no tempo e falar com ele mesmo. Obviamente ele não pode fazer isso, mas ele pode usar isso como uma forma de ajudar os novos operadores, né? Finalizamos aquela playlist e agora vamos dar continuidade nisso. O que a gente vai fazer? Aqui já começa uma grande diferença no meu trabalho, tá? Já por ter passado várias e várias vezes dentro dos vídeos, dentro das playlists, eu fui começando a ver alguns padrões, certas aulas que poderiam ter vindo antes ou depois, certos assuntos que iam fazer mais sentido ou ficar relativamente mais fáceis se tivesse vindo antes ou depois de certas coisas, tá? Hoje a gente vai tratar exclusivamente só de um vídeo de uma playlist, tá? É o vídeo 3 da playlist 2022. E depois, aí sim, a gente vai dar sequência para uma playlist fechada, que na próxima aula eu já vou falar para vocês qual é. Obviamente, quando a gente for tratar da 2022 lá na frente, essa aula já vai estar pronta e a gente dá continuidade, tá? Normalmente, talvez para quem viu a playlist 2022 ou ao vivo, conforme ele foi postando, ou depois, só que de forma do começo ao fim, essa aula talvez não tenha feito tanto sentido. Porém, essa aula é uma das principais da Mentoria 2022 e dentro do que eu estabeleci da ordem cronológica e de coesão dos estudos, ela vem exatamente agora, tá bom? E depois, quando as outras forem vindo, vocês já vão ter certas coisas mais claras e vai fazer muito mais sentido. Bom, do que vamos tratar aqui? Liquidez interna e mudança de estrutura. De antemão, caso você não tenha visto a aula anterior, algumas anteriores a essa, sobre em que focar, assista essa aula, volte lá e assista, ela é de extrema importância, tá bom? Eventualmente, com o passar do tempo, eu vou fazendo algumas aulas fora dessas playlists, juntando o que a gente já tem até aqui, tá bom? E vai ficar mais fácil de ir fazendo essas conexões. Também já pensei nisso. Vai acontecer provavelmente ao final da próxima playlist, tá bom? Já vai dar um norte bem bacana para vocês. Então, caso ainda não tenham visto, assistam a aula em que focar, tá bom? Só um adendo aqui, principalmente quem vem de SMC ou até mesmo de análise técnica clássica, você nunca vai ver o Maicon falando em quebra de estrutura, tá? Ele sempre vai falar mudança de estrutura ou mudança no estado de entrega. Por quê? Nas TICs, a gente só considera quebra de estrutura quando a gente estiver falando de time distortion, tá? Lá na frente a gente vai falar sobre isso, mas eu já posso adiantar para vocês. É quando não temos unidades de tempo completa. Ah, Gustavo, como assim? Quando, por exemplo, a primeira semana no mês não começa numa segunda-feira, por exemplo, ela começa numa quarta, a gente não vai considerar ela. A gente vai considerar a partir da segunda. Ah, se porventura teve um feriado e só teve meio pregão, as bolsas só ficaram abertas até meio-dia, aquele dia é um time distortion. E assim vai. Você pode ter ensaios, nas festas de finais de ano, tá bom? Então só se fala quebra de estrutura nas TICs quando você estiver falando de time distortion. Caso contrário, mudança de estrutura ou mudança no estado de entrega, tá bom? Bom, aqui a gente vai começar a lidar com algumas matrizes ou PD arrays, tá bom? Que vocês vão começar a ver a partir da próxima playlist. Só que esse vídeo tinha que vir antes para fazer mais sentido. Depois vocês vão ver várias delas lá na próxima playlist, não se preocupem.
Mas já fazendo uma outra observação aqui. Quando a gente for falar de blocos de ordem, tá? Ou order blocks, ou OB, tá? Quem inventou isso também foi o Maicon, tá? Esses termos não eram utilizados anteriormente. Basicamente, todas as matrizes foram ele que classificou. E ele falou isso a primeira vez em uma aula online, né? De forma digital em 2010. E a primeira vez que ele falou isso foi na época das mentorias presenciais dele em 1996, tá certo? Só para vocês terem um parâmetro aí de datas, para vocês não acharem que é uma coisa que surgiu ontem, tá bom? Então vamos lá. O que vai acontecer aqui? A gente está aqui no mini índice, tá bom? Na aula ele também usa aqui o mini índice, só que aí eu já trouxe, obviamente, um exemplo o mais recente possível, já de acordo com o nosso trato, né? Trazer sempre exemplos de hoje, tá bom? Naquela aula em que focaram, o Michael vai nos ensinar que o nosso foco deve estar entre as mínimas e as máximas dos times que interessam para a gente de acordo com o que a gente estiver operando, dependendo do seu trading plan, tá? E mínimas e máximas iguais, ou os echoes, né? Echo highs, echo lows. A gente vai mostrar aqui daqui a pouco. O que acontece? O que o Michael nos ensina? Quando uma máxima dessas que são importantes para nós, não é qualquer topo e fundo, são máximas importantes, ela tomada, o que acontece? Se você tem uma virada nesse fluxo, se subentende que o preço vai corrigir parte desse movimento ou reverter totalmente até a mínima inferior. E se por acaso ele não faz esse alinhamento, é que ele está buscando outras máximas, outras mínimas. Ou seja, apesar desse consumo, ele vai continuar naquele segmento. Se ele estava de alta, apesar do consumo, ele vai continuar de alta. Se ele estava de baixa, apesar do consumo, ele vai continuar de baixa. Só que, quando isso acontece, é aonde, quando você tem esse consumo, tá, de uma região importante para nós, você vai estar focado justamente nisso, que é o que? Como o Michael vai classificar uma mudança de estrutura ou a mudança no estado de entrega, tá? Aqui, o que eu tinha? Ó, prestem atenção. Aqui é minha máxima de Ásia, aqui eu tô dentro da Killzone, tá bom? Esse momento aqui, ó, das 20 à meia-noite, tá? Vou colocar aqui, tá certo? Esse período aqui é meu Asian Killzone, tá bom? Justamente aqui na mínima, mas de qualquer forma ia ser que além da mínima, eu destaquei em vermelho, também era um Echo Lows, tá? O que acontece aqui? Vocês vão levar esse padrão para a vida de vocês, tá? Vocês vão colocar isso aqui na mente de vocês. Esse padrão. O que acontece aqui? Eu tenho essa ineficiência, tá? Que foi respeitada e deu continuidade, ou seja, ela retirou posteriormente essa mínima, tá certo? E depois, essa região aqui ela foi rompida e criando uma outra ineficiência agora do lado da compra. O que acontece aqui? Isso vocês vão ver em vários momentos, a hora que vocês se acostumarem com esse padrão. Mas a gente quer quando ele acontece vindo de um consumo dessas mínimas e máximas importantes, eco highs e eco lows, somente, tá? Isso daqui caracteriza, tá, a mudança do estado de entrega ou a mudança na estrutura. E tudo que vem aqui dentro à esquerda
múltiplos pivôs, esse sim é o que a gente vai tratar como liquidez interna, tá? Até a sua extremidade, obviamente. No caso lá, nosso Asian Range, nosso Asian High, perdão. Ele poderia aqui trabalhar parte desse movimento 50 e já cair, e ele poderia ter ido até o final. O Maicon dá para a gente essas possibilidades. O que o Maicon, além do padrão em si, isso aqui não é um setup, tá, gente? Maicon classifica setups quando você tem uma série de coisas, ferramentas todas juntas, a junção dela se torna um setup. Isso daqui ele vai classificar como um rastro do algoritmo, tá? Sempre que o algoritmo for fazer uma virada de mercado de alto valor, ele é praticamente escravo disso aqui, tá? Ele não vai fazer de outra forma. Ele sempre vai deixar esse rastro, tá bom? Vai acontecer, obviamente, em vários times, tá certo? Só que aqui, em específico, para esse ativo, o índice, mas vai servir para todos os outros também. Aqui eu estou em M1. E o Michael fala que você pode usar tanto o M2 quanto o M3 também para filtrar isso daqui caso não esteja muito claro, mas é o mesmo fundamento. Você vai ter uma matriz que anteriormente foi defendida, foi respeitada, ou seja, aqui eu tinha um momento de venda, aqui também era um bloco, esse grande candle vermelho também era um bloco de ordem, mas não se preocupem com isso caso você ainda não saiba o que é, porque a nossa playlist das matrizes vão vir em sequência, tá bom? Ou seja, eu tinha meu order flow todo de venda. A partir desse momento que há essa violação, ele faz a mudança do estado de entrega. Aqui agora você estaria já se posicionando na defesa. Na maioria das vezes essa quebra vai gerar a matriz contrária, ou seja, se eu estava no momento de vendas, agora eu vou estar no momento de compra. Anteriormente, as matrizes de venda tinham tendência a ser defendidas, as de compra serem quebradas, e agora ao contrário, as de compra vão ser respeitadas e as anteriores que tinham de venda vão ser consumidas, tá certo? E o preço ele vai embora, tá? Lembrem-se aqui, mas ele não tirou a máxima, ele não é obrigado a tirar e ele pode também fazer divergências com outro seu ativo, tá? Que você usa como padrão para divergências. Quando chegar na parte de SMT, a gente vai ver isso também, mas não se prenda a isso agora. É muito importante, obviamente, mas a ideia é que você saiba isso aqui primeiro. Não vai adiantar nada você querer mergulhar em divergências se você não sabe ainda em quais lugares as divergências de maior valor vão acontecer, tá certo? E beleza, o preço vai e tira minha máxima da Ásia. Aqui, nesse momento, se iniciou a partir das 2 da manhã um outro momento importante para a gente, das 2 às 5 da manhã, que vai ser o quê? A nossa sessão de Londres, ou Londres Killzone, aqui ó, todo esse momento. A máxima dela já foi consumida basicamente já logo quando ela fecha, tá bom? Deixa eu colocar aqui mais para cima, pegar todo o tempo. Aqui ó, beleza? E ele deixa a mínima aqui de Londres. E ok, o preço se desenvolve normalmente. Aqui a 7 já inicia para nós a sessão de New York AM, tá bem? E aqui em cima o preço tira a máxima do dia anterior. E vejam o que ele faz aqui. Exatamente o mesmo padrão, só que no momento contrário. Aqui eu tenho a ineficiência, que foi respeitada. Aqui embaixo também era um bloco. E aqui também ainda era um volume imbalance.
A gente vai estudar todos esses carinhas também, não se preocupem. E esse candle é respeitado nessa região. Posteriormente, quando ele é rompido, há a mudança do estado de entrega para venda. E o preço vai embora. Até onde? No nosso London Low. Tá? Então, recapitulando. Caso você ainda não tenha visto, você vai voltar lá e vai rever aquela aula em que focar, tá? Onde você dá atenção inicialmente, que você vai aprender quais mínimas e máximas e porquê e eco highs e eco lows, tá bom? Não vai ser qualquer tope, qualquer fundo, que a qualquer sweep você vai entrar, não, tá certo? Porque você tem que ter esse discernimento do que é liquidez para reações e a liquidez interna, tá bom? E isso aqui, galera, esse padrão, eu vou pegar aqui, deixa eu tirar isso aqui. Vou tirar esse aqui também. Deixa eu colocar aqui. Isso aqui, ó. O que eu preciso é que vocês entendam esse momento, tá? Após a captura dessas regiões importantes, a hora que isso aqui acontecer, tá certo? E aqui, por causa disso daqui, tá? Surge um termo que vocês vão ouvir de forma muito comum no mercado, nas TICs também, e às vezes você nem ia saber por quê. Quando o Michael foca exatamente nisso aqui, ele faz exatamente isso que eu acabei de fazer, ele vai falar o porquê disso. Qual que é a grande sacada disso daí? É você buscar adestrar o seu cérebro, tá? Para se tornar uma espécie de caçador esperando a sua presa, tá? Em determinado ponto e horário. E apenas utilizando um tiro. Aí que vem o termo one shot ou one shot one kill ou um tiro uma morte. Por quê? O que acontece? Você já tem o lugar, a mínima e a máxima importante. Quando? Você ainda não sabe, mas você está ali. Você está ali camuflado, esperando. Quando ele faz isso, é a hora. Seu tiro é aqui. Entendeu? Essa é a questão. Vocês vão se adestrar. Opa. Vocês vão se adestrar a entender esse padrão. Tá certo? É isso aqui que vocês têm que prestar atenção. Pegar um outro aqui no Forex e falando de outros times, para vocês verem que é exatamente a mesma coisa. Deixa eu pegar aqui o CAD. Deixa eu tirar aqui, colocar no diário. Presta atenção. Essa mínima aqui que eu destaquei o sweep, ela é minha mínima mensal, tá? Foi a minha mínima de agosto daquele período, tá? Se eu estou no diário, eu vou olhar o time de fluxo dele, 4 horas. Ou, se eu quiser lidar com o mensal, eu uso o diário que estava lá. Mas eu quero trazer aqui para vocês verem só um detalhe, a questão da, da fractalidade, correto? Presta atenção aqui.
Eu destaquei ele lá, mas eu vou mostrar para vocês aqui. Aqui eu tenho a ineficiência que foi defendida, tá? A partir daqui eu tenho a mudança, certo? Esse cara é um bloco, esse cara é uma ineficiência. A partir dele eu tenho a mudança. Notem que as matrizes de venda vão ser violadas e o que ele criou na compra foi defendido. Ah, mas se eu perdi a entrega, vamos olhar o diário. Aqui eu estou olhando o fluxo do diário pela H4 e eu posso olhar o mensal, a estrutura do mensal olhando o fluxo do diário. E no diário ele está como? Vamos lá chegar nele. Ó, entendo a fractalidade das coisas, como o algoritmo trabalha. Ineficiência, reagiu na venda, funcionou. A partir desse cara, muda-se o estado de entrega do preço para compra, um time maior. E o preço vai embora. Notem que aqui agora o fluxo ele é todo de alta, ó. Ele não quebra o fluxo de novo. Aí aqui o que, que eu tenho? Ficou estranho aqui, né? Ó, se eu jogar no mensal, eu tenho esse Echo High, que eram máximas anuais, tá certo? Vamos voltar para lá. Diário. Mensal, fluxo diário. Aqui, ó, eu tenho essa região da ineficiência, que foi a todo momento defendida. Peguei esse ponto aqui como minha referência, tá? Que é o que foi respeitado. Eu peguei ele porque depois dele saiu a compra que foi lá fazer o saque de liquidez, tá certo? E agora eu tenho essa situação aqui, ó. Notem que agora ele já cria uma ineficiência lá da venda que está sendo respeitada. E esse é o nosso preço atual. Não se espantem se nos próximos dias, semanas e meses o preço fizer isso aqui, ó. Tá? Onde ele pode fazer todo o consumo até o externo ou em regiões de 50%, realinhar de novo e continuar o order flow para alta. Tá certo? Bom, galera, essa aula é isso, tá? Ela é de uma playlist completa, obviamente, só que eu vou usar ela de forma avulsa agora, tá? Quando a gente for tratar de 2022, eu deixo avisado que essa aula já foi gravada a partir da aula 2, essa é a aula 3 de 2022, e a gente dá sequência na 2022 normalmente. Aí a partir da próxima aula, aí sim, aí a gente já vem numa playlist fechada, que essa eu vou tratar de todos os vídeos, tá bom? Então é isso. Espero que vocês estejam gostando desse trabalho, da ordem que as coisas estão sendo passadas, tá bom? Estou muito feliz aí pelos comentários, engajamento de vocês. Lembrando, quem não viu meu vídeo anterior, eu fiz aí o lançamento da nossa escola, tá? Um projeto mensal, onde a gente vai tratar coisas com mais profundidade, projeto voltados aí para quem está iniciando no ICT. Lembrando que quem fizer aí a adesão até o dia de hoje, além de estar garantindo esse valor promocional, que é um valor bem baixo, bem simbólico mesmo, você garante que no eventual futuro, caso tenha reajustes, você, por ter entrado desde agora, vai manter o seu valor original, tá? No caso de 99.
R$ 9,90 mensais, tá bom? Aí lá tem toda a explicação de como vai ser as aulas, o que que eu vou estar buscando, qual problema que eu vou estar querendo resolver, caso você não viu, reveja o vídeo anterior. E é isso, galera. Forte abraço, curtam, compartilham, deixem seus comentários, qualquer dúvida é só me chamar, tem o meu e-mail aqui embaixo, meu Instagram também. E vamos pra cima, galera. Muito obrigado, até a próxima.